Queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, eu quero vos cumprimentar nesta tarde com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu dou graças a Deus por esta oportunidade, por este privilégio, por mais esta oportunidade que Deus me concede, de nesta tarde poder encontrar-me aqui em meu lar, em minha casa. Após um dia de trabalho, Deus permitiu-me sair, como também permitiu-me entrar novamente em meu lar. E chegando em casa, o meu espírito já foi compungido a assentar-me à frente deste instrumento para trazer mais um vídeo mensagem. Eu sou impulsionado a isso. Há um desejo dentro de mim de esvaziar-me daquilo que eu fico me enchendo no decorrer em que eu me encontro trabalhando. De tal forma que quando chego em casa, a vontade que me dá é de me assentar à frente do computador para registrar e deixar gravado tudo aquilo que Deus me tem dado no dia a dia enquanto trabalho. E o desejo do meu coração, nesta tarde, que me leva a parar o meu afazer doméstico, o meu afazer dentro da minha casa, é de voltar novamente ao texto da mensagem que ontem eu preguei, por permissão do pastor Manassés e com a graça de Deus, em Vila Brasilândia 1. Porque parece que por mais que nós pregamos, há sempre algo que nós deixamos de falar. Há sempre algo que nós faltamos quando pregamos. Porque nós vamos lembrando de coisas que nós deveríamos ter falado e não falamos. Porque nos preocupamos muito em correr contra o relógio. Porque o relógio não para e ficamos então, pelo menos eu me preocupo muito com o horário, em não extravasar além do limite a mim dado, a mim permitido pelo pastor. Então, nessa preocupação em correr contra o relógio, acabamos de deixar, ou deixando de falar algo que nós poderíamos ter acrescentado à mensagem. E eu quero nesta oportunidade, é verdade que irei falar muitas coisas que falei ontem sobre o altar para a igreja, mas acredito que estarei acrescentando alguma coisa que era para eu ter falado e não falei. Então eu quero voltar a ler aqui o mesmo texto que eu li ontem na igreja em Vila Brasilândia 1, que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas, no capítulo de número 23, versículo 32, e aos demais versículos que estaremos lendo. Que diz-nos assim: e também conduziram outros dois, que eram malfeitores, para com eles serem mortos. E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Versículo 39. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro, repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus,
estando na mesma condenação, e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Amém. Glória a Deus. Queridos, como é de conhecimento dos irmãos, esse texto que ora acabamos de ler, o assunto nele inserido, onde se trata da crucificação de Jesus e dos malfeitores que com ele foram crucificados, ou com os quais Jesus foi crucificado entre eles. É de conhecimento dos irmãos que tudo isso para se cumprir uma profecia de Isaías, no capítulo 53, no versículo 12, aonde diz que Jesus seria contado com os malfeitores. Uma profecia já na presciência de Deus, visto que isso aconteceria. Porque precisamos entender que as profecias da palavra de Deus foram preditas, foram escritas, não para acontecer, mas porque ia acontecer aquilo que Deus predissera através dos seus profetas. Porque na presciência de Deus, Ele sabe tudo, Ele via tudo, Ele vê tudo aquilo que iria suceder. Então as profecias não é como um roteiro de um filme, de uma novela, que o autor escreve aquele roteiro para que os atores e as atrizes sigam na risca aquele papel. Não. De forma alguma, as profecias de Deus foram preditas e escritas por ordenança divina, porque Deus já sabia que iria acontecer, que iria suceder aquilo. Então, estando registradas, quando se cumprisse, então nós viríamos a crer. É o que tem acontecido. E o assunto aqui em apreço não é diferente. Que Jesus iria ser crucificado entre dois ladrões, entre dois malfeitores. Que ele seria contado com os criminosos, com os ladrões, sendo justo, santo, perfeito, imaculado, o Filho de Deus. Porém, os homens iriam fazer isto numa forma de zombaria, de escárnio a Jesus, mesmo sabendo da bondade e do amor com que Jesus tratava, cuidava das pessoas, mas num sentimento demoníaco, de ira, de ódio, eles fariam isso com o Filho de Deus. Que Jesus iria morrer, também estava isso, já nos anais celestiais. Pois havia necessidade de que alguém morresse para salvar a humanidade. E não tendo alguém, nem nos céus, nem na terra, apto, capaz para isto, Deus então dá-nos o seu próprio Filho amado para morrer por nós, para que fôssemos salvos. Mas toda a crueldade, toda a maldade, não era algo que estava no plano de Deus. Mas Deus prescreveu isso, foi prescrito, foi profetizado e escrito.
Porque ele sabia que trataria o seu filho desta forma, pela maldade que Deus via e sabe que o homem é capaz. Pois bem, Jesus foi crucificado entre dois ladrões. Dois ladrões foram crucificados, um à direita de Jesus e o outro à esquerda de Jesus. Um destes chamado Dimas, o outro chamado Gestás. Ambos ladrões de alta periculosidade. E a crucificação, a prática iniciada pelos fenícios, pelos sírios, e modernizada pelos romanos, pois até então se crucificava em madeiro, em estaca, mas os romanos modernizaram usando o método da cruz. Esta prática era designada a criminosos, a assassinos, a homens de alta periculosidade para a sociedade. E foi nesse termo que Jesus foi considerado. Para ser crucificado, o consideraram um criminoso, um homem de alta periculosidade. O que nós sabemos que o nosso amado Jesus não era isso. Mas em meio a estas situações predita no texto que ora acabamos de ler, o enfoque em que quero tomar, como tomei na noite de ontem, na igreja de Vila Brasilândia 1, é sobre Dimas. É sobre o ladrão que na cruz se converteu. Teve a oportunidade e não deixou passá-la. E engana-se quem pensa que Dimas converteu-se na cruz por medo de morrer, por encontrar-se na mesma condenação que Jesus, e sabendo que ia morrer, tendo medo, aceitou a Jesus Cristo como seu Salvador. Engana quem pensa desta forma, engana quem pensa que Dimas aceitou a Jesus em um ato momentâneo, inesperado. Engana quem pensa desta forma. Porque aceitar Jesus por medo não vale. Professar uma fé por medo não vale. Porque o medo é o oposto da fé. A fé é o oposto do medo. Quem tem medo é porque não tem fé. E quem tem fé não tem medo. Ele enfrenta qualquer circunstância, qualquer situação, porque a fé o impulsiona, o motiva, até mesmo se estiver que enfrentar a morte, quem tem fé, ele enfrenta com bravura. Então aceitar Jesus por medo, estar na igreja por medo, ser crente por medo de morrer ou de ir para o inferno, isto para Deus não vale. Não funciona para Deus. A nossa fé em Jesus, a nossa crença em Jesus, ela tem que ser por fé. Ela tem que ser porque cremos na palavra de Deus, cremos em Deus. Então o professamos não por medo, o servimos não por medo, o adoramos não por medo, o entregamos as nossas vidas para Ele e deixamos este mundo de pecado, não por medo de ir para o inferno, mas porque nós cremos em Deus, cremos em Jesus e passamos a amá-lo como nosso Deus, como nosso Senhor, e então Ele nos garante os céus. Mas engana quem pensa assim do Dimas, quem pensa em agir desta forma, desta maneira,
deixando passar as oportunidades que tem hoje, ouvindo a palavra de Deus, para quando envelhecer ou estiver sobre uma cama enfermo, vir a aceitar a Jesus. Engana desta maneira quem assim pensa. E há muitos que dizem desta forma, que ser crente é para velho, ser crente é para doente, e que o novo jovem não precisa ser crente, não precisa aceitar a Jesus. E até dizem que quando estiver velhinho, ou quando estiver enfermo, então aceitam a Jesus. Mas isto para Deus não funciona, irmão. Se o que fazemos para Deus não for motivado pela fé, não vale, não serve. É palha, é madeira, é feno, é coisa inútil. Quem age ou pensa em fazer desta forma, engana-se a si mesmo e não a Deus. Porque Deus, Ele olha o coração, Ele olha a intenção do homem. E aceitar a Jesus Cristo por medo de passar fome, por medo do desemprego, porque a mamãe, o papai, o estima, o leva à igreja, isso para Deus não serve. Mas Dimas não foi por medo, porque Dimas conhecia a Jesus. Dimas sabia quem era Jesus. E Dimas, ele viu em Jesus alguns pormenores que quero relatar aqui. Dimas, o ladrão, ele viu que Jesus era o Filho de Deus. Dimas viu que Jesus, ao morrer, ressuscitaria. Dimas, ele viu que Jesus era o perdoador. Dimas viu que Jesus era a ressurreição. Dimas cria que Jesus era o rei. Dimas, ele cria que Jesus podia colocá-lo nesse reino. Dimas, ele cria que Jesus vai voltar no seu reino. Então Dimas viu em Jesus essas qualidades. Dimas sabia, no decorrer da sua vida de criminalidade, no decorrer dos seus anos, Dimas viu isso em Jesus. E certo dessas verdades sobre Jesus, o ladrão se converte na cruz, na oportunidade que ele teve e não deixou passar. Dimas tivera outras oportunidades quando ainda na criminalidade. Conta-se a tradição que quando José e Maria, por ordenança divina, fugiu de Belém para o Egito, quando Herodes determinou a matança das crianças, passado 1 ano e pouco, com a morte de Herodes, Deus chama Jesus do Egito para voltarem novamente para a Judeia. Pois Herodes já tinha morrido. Mas no lugar de Herodes, reinava o seu filho Herodes Arquelau. Então José e Maria subindo do Egito, eles não voltam para Jerusalém, eles vão para Nazaré. E no caminho, na estrada do Egito, chovendo, de noite, ele se refugia em uma caverna. E o interessante, que não sabendo eles de quem era esta caverna, de quem era refúgio aquela caverna,
que na verdade era de Dimas. Porque Dimas, irmãos, ele era filho mais velho de um casal de idosos, moradores em um vilarejo da Judéia. E numa certa noite, Dimas teve a sua casa invadida por salteadores, que matando seus pais e o espancando até a morte, roubaram tudo que eles tinham. Quando Dimas se recuperou, tomou conhecimento de que os que fizeram aquilo em sua casa eram moradores dali mesmo, e que nada as autoridades tinham feito contra isso. Dimas afiou-se de uma arma, prometendo pagar depois, e investiu contra os estabelecimentos desses ladrões, roubando tudo o que ele podia, fugindo para a montanha, para os montes, refugiando-se ali numa caverna. Ali achou naquela caverna o que comer e o que beber. E comendo e bebendo, e descansando na caverna, foi quando ele foi surpreendido pelos verdadeiros moradores daquela caverna. E mostrando-se coragem e ousadia, Dimas não foi morto, mas acabou sendo aceito no bando de salteadores. Eram homens ladrões que assaltavam mercadores, caravanas, pessoas que passavam pela estrada que ia para o Egito, para Jerusalém. E Dimas então envolveu-se na criminalidade, tornando um ladrão perigosíssimo. Quando o chefe daquele bando morre, Dimas assume o comando do bando, porém determinou 3 princípios de que jamais fariam mal a mulheres, a velhos e a crianças. Mas naquela noite, quando José e Maria e o menino Jesus estavam na caverna se abrigando da chuva e da noite, chegam ali Dimas e já também o seu amigo Gestar, que fazia parte do bando. E ali perceberam a presença desta família. Gestar tentou investir contra a família, mas Dimas tinha um princípio e ele estabeleceu no bando este princípio, ao qual Gestar não queria se adequar. E Dimas então protege aquela família a todo custo. E tomando o menino nos braços, sentiu algo que jamais ele sentira e que jamais ele iria esquecer na sua vida. Então diz a tradição que aquela criança falou, dizendo que Dimas iria morrer em uma cruz. E passaram-se os anos, e de fato a profecia se cumpriu. Não uma obra do acaso ou do destino, mas esse Dimas, que teve tantas oportunidades, que ouviu tanto se falar de Jesus, mas que deixaram as oportunidades passar, mas que na cruz ele encontra-se novamente com Jesus. E agora Jesus de braços abertos, pronto para o abraçá-lo. E não é, irmãos, como dizem algumas pessoas, que Jesus prometeu a salvação a Dimas, porque Jesus tinha um débito com Dimas, ou porque Dimas naquela noite tinha poupado
salvado a vida de Jesus. Não! A salvação não é por obras. A salvação é por fé. Por maiores obras que se façam nesta vida, elas não garantirão a salvação se não aceitar a Jesus Cristo como Senhor e como Salvador. Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9, ele diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é obra de Deus. Vem de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. A salvação é um dom. É um presente de Deus dado ao homem, que para possuí-lo ele precisa ter fé. Ele precisa crer na salvação, na necessidade da salvação. Ele precisa acreditar que ele é um necessitado, que ele é um dependente, que ele precisa ser salvo. Então ele abraça essa salvação que Deus tem nos dado em Jesus Cristo. Então não é por obras, é por fé. Dimas precisava ter fé e não obras para ser salvo. O que Dimas fez por Jesus, por Maria e por José naquela noite, naquela caverna, não lhe dava direito à salvação, não lhe garantiria a vida eterna, se ele primeiramente não viesse a crer em Jesus Cristo e aceitá-lo como seu Salvador e o professar. E Dimas teve esta oportunidade na cruz, quando encontrou-se ali com Jesus. Creio eu que Dimas jamais imaginaria encontrar-se com Jesus naquele momento de condenação. Mas ele o encontrou. E ali, Dimas teve a oportunidade. E as muitas que ele tivera e que ele rejeitou, aquela ele não deixou passar. Ele viu que estava na hora dele tomar uma decisão. Ele viu que estava na hora dele mudar de lado, dele deixar o mundo, dele deixar o pecado, deixar a vaidade e abraçar a salvação que estava em Jesus Cristo e que estava sendo lhe dada. E de graça. Ele não precisava roubar, porque também não pode roubar a salvação. Ela tem que ser aceita, ela tem que ser tomada pela fé. E assim Dimas se apoderou da salvação. Porque naquele momento, na oportunidade que ele tivera, na ocasião a ele propícia, Dimas mostrou-se fé, mostrou-se crer em Jesus Cristo, e que aquele momento era o momento dele expressar esta fé, era um momento oportuno, porque para Deus, se o homem estiver cheio de saúde, ou se ele estiver cheio de doença, de enfermidade, ou se ele estiver na hora da morte, Deus o aceita, desde que ele tenha fé, desde que ele se decida por fé, e não por medo, não por pavor de morrer, de não ser curado. Não, tem que ser por fé. E a fé se adquire ouvindo a palavra de Deus. A fé se adquire ouvindo a palavra de Deus. E o ouvir a palavra de Deus através da pregação, daquilo que se fala de Deus. Então a fé brota, a fé nasce, e a fé nasceu no coração de Dimas, não na cruz. Dimas, ele já ouviu falar de Jesus em outras ocasiões, mas ele não se decidira, ele relutava com aquilo que estava dentro dele, até o momento na cruz, que não deu para esperar. Dimas, ele então
se declara crer em Jesus. Quando o seu amigo já está na mesma condenação, sujeito à morte, faltou-lhe a humildade, faltou-lhe a crença, acusou Jesus de se negar a salvá-lo, dizendo: se tu é o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Enquanto Dimas repreende o seu amigo em defesa de Jesus e diz para Gestar: não temes a Deus, estando na mesma condenação. Nós, na verdade, por merecimento, pelos nossos crimes, pelos nossos feitos, mas este nenhum mal fez. Dimas professa, Dimas mais uma vez defende a Jesus, defendera quando criança, com seu pouco mais de 1 ano, e agora defende Jesus com seu pouco mais de 33 anos. Dimas novamente manifesta a defesa em prol de Jesus Cristo, testificando de que ele é um homem justo, santo, e de que nenhum crime cometera para estar naquela condenação de cruz. E Dimas então professa crer em Jesus. É a fé no coração, por aquilo que ele tanto ouvira a respeito de Jesus e por aquilo que ele sentiu quando tomou Jesus nos braços quando criança. A fé, ela precisa brotar, ela precisa crescer. Enquanto maior a fé, maior é o milagre, maior é a decisão a se tomar, maior a fé. Não tememos nada. E Dimas na cruz, talvez lembrando daquilo que foi profetizado por aquele menino Jesus, agora homem na cruz, ele viu se cumprir a profecia e ele crê de uma vez, de maneira a estar pronto para abraçar a Jesus e morrer com Jesus, sem reclamar, sem lamentar, mas estava disposto a morrer, sabendo que Jesus Cristo era poderoso e soberano, para que quando viesse em seu reino, lembrar dele. Dimas, em meio a isso, em meio a essas convicções, certo dessas verdades sobre Jesus, Dimas demonstra temer a Deus, estando na mesma situação que Jesus. Dimas defende Jesus dos insultos do amigo também ladrão Gestas. E ele reconhece que o castigo que estavam sofrendo na cruz era merecido por causa de seus crimes. Isso chama-se confissão. Era Dimas confessando os seus pecados. Quando ele diz que a condenação que eles estavam passando era merecida por causa dos seus crimes, ele estava confessando que era um ladrão, que era um criminoso. E ele então professa a Jesus. A palavra de Deus em Romanos capítulo 10, versículo 8 e o versículo 9, diz
que a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Era o que Dimas estava fazendo na cruz. Na oportunidade que ele tivera, ele estava crendo no seu coração que Jesus Cristo era o Senhor. Ele estava crendo no coração para a justiça, e ele estava confessando Jesus com a sua boca para a salvação. Quando ele repreende o amigo dos insultos que estava fazendo a Jesus, e ele diz que Jesus era justo, que Jesus era santo, que Jesus nenhum mal fizera para estar naquela condenação, ele estava professando a santidade de Jesus. E em meio a isto, Dimas reconhece e professa crer em Jesus e torna-se crente. De maneira a publicar a sua fé em Jesus. Dimas, então, ele faz um apelo para Jesus. Ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Pois essa expressão, quando vieres, quando vires, é o que significa do dizer quando entrares no teu reino. Quando Dimas faz um pedido para Jesus, pedindo a Jesus para que se lembrasse dele quando entrasse no seu reino, ele estava dizendo isto para Jesus: lembra-te de mim quando vieres em teu reino. E Jesus confirma a crença de Dimas. Jesus ratifica com o seu sangue a fé de Dimas. Não era um ato de medo, não era um ato de covardia em meio à morte. Não, não era isso. De fato, era a prova de um homem que estava arrependido, que ali na cruz abraçou a oportunidade, a última que ele iria ter, entre tantas e tantas outras que ele tivera nos seus anos de vida. Mas agora ele tinha a última oportunidade de professar a sua fé em Jesus Cristo, mediante ao tudo que ele ouviu falar de Jesus no seu dia a dia. E ele não deixa passar. Mas ele agora, ele professa. Ele aceita Jesus Cristo como seu Senhor e o seu Salvador. E Jesus então confirma para ele, lhe dando uma certeza, uma esperança, dizendo que em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso.
Veja que não existe a expressão que muito cita, hoje mesmo estarás comigo, não. Não existe a expressão mesmo. Pois essa palavra denota, ou denotava uma dúvida. Mas Jesus estava lhe dando uma garantia certa de que naquela noite Dimas estaria com Jesus. Naquele momento, Dimas estaria com Jesus no paraíso. Jesus lhe dá essa garantia. Enquanto Dimas lhe faz um pedido para que Jesus lembrasse dele quando viesse em seu reino. Uma referência ao milênio, quando Jesus virá para implantá-lo aqui, para estabelecer o seu reino milenar, governando as nações, para salvar Israel, para disciplinar Israel, para trazer Israel de volta. Dimas tinha essa certeza. Dimas conhecia sobre isso. De tal forma ele apela para Jesus desta forma, para que Jesus lembrasse dele, para que Jesus não esquecesse dele quando viesse em seu reino. Enquanto Dimas fazia um pedido para além, Jesus lhe faz um pedido, um desejo de estar com Dimas, de Dimas estar com ele, ainda hoje, naquele mesmo dia da crucificação, naquele mesmo dia em que eles morreriam. Dimas via o além. Dimas esperava estar com Jesus no reino. Dimas desejava que Jesus lembrasse dele quando Jesus viesse no seu reino. Contudo, o desejo de Jesus foi que Dimas estivesse hoje mesmo, naquele mesmo dia com ele. É o mesmo desejo de Jesus para com a igreja, de a igreja estar com ele. Mas parece que não é o mesmo desejo da igreja de estar com Jesus. Porque nós vivemos uma vida muito apática ao que diz respeito ao céu, à salvação, ao deixar este mundo, ao abandonar este mundo. Nós vivemos muito apáticos a isso. Parece que não temos desejo de sair desta terra. Parece que não temos desejo de abandonar este mundo de pecado para estar com Jesus. O tanto quanto Ele deseja que estejamos com Ele. Parece que a recíproca não é verdadeira quando se trata de nós para com Jesus. Porque de Jesus para conosco é verdadeira. Ele tem desejo de que nós estejamos com Ele. Ele tem desejo de que nós estejamos lá nos céus com Ele. Mas parece que a igreja, ela está apegada ainda ao materialismo, à vaidade, ao mundanismo, às coisas desta vida, de tal modo, de tal maneira, que impedimos Deus de realizar este desejo, arrebatando a sua igreja para o seu filho. Talvez dizendo, ainda falta um pouco, ainda falta alguns se decidirem, estão indecisos dentro da igreja, não sabe se serve ao mundo ou se serve a Deus, não sabe se serve à carne ou se serve a Jesus. Há muitos indecisos,
com relação à sua escolha, com relação à sua fé. Estão na igreja, mas não creem em Jesus. Estão na igreja, mas não têm fé em Jesus. São indecisos, cochiam entre os dois pensamentos, ora no mundo, ora na igreja, ora na igreja, ora no mundo. Não sabe o que são, não sabe a quem servem, não sabe para quem se decidirem. E nisto vai se impedindo o projeto de Deus de realizar o desejo de seu Filho, que é de ter a igreja com Ele nos céus. Porque se há alguém que pode impedir o projeto de Deus, os planos de Deus na nossa vida, é nós mesmos. Somente nós podemos impedir a ação de Deus, o fazer de Deus na nossa vida. Porque Deus não faz por força, Deus não faz por violência, Deus não viola o nosso arbítrio, não, mas Ele espera uma decisão, Ele espera um querer nosso, para que Ele haja, para que Ele faça, para que Ele trabalhe nas nossas vidas. Assim, aconteceu com Israel. Os irmãos lembram, no capítulo 3 de Êxodo, quando Israel no Egito, quando o tempo de Israel estar no Egito, segundo o que Deus falou para Abraão, era de 430 anos. E que chegando os 430 anos, Deus libertaria Israel e traria Israel para aquela terra prometida. Chega-se os 430 anos, mas parece que Israel no Egito estavam conformados, estavam acomodados, de tal forma, de tal maneira, que não se interessavam muito nos céus, em Deus, não se interessavam muito nas coisas de Deus, viviam uma vida cômoda, tinham de tudo, comiam de tudo, bebiam de tudo, estavam fartos, estavam cheios, de tal maneira que não tinha desejo de deixar o mundo, não tinha um anseio dentro dos seus corações de estar com Deus, de que as profecias ditas a Abraão se cumprissem neles e que eles deixassem o Egito para ir para uma terra que manasse leite e mel. Não havia este desejo no coração do judeu, não havia este interesse no coração de Israel. Por isso, eles viviam tranquilo, mesmo sabendo que estava em terras estranhas, que estavam alheios, que estavam separados daqueles povos, que estavam numa terra totalmente aonde os egípcios não iam, não palmilhavam, porque os judeus, os egípcios, não se misturavam com eles, de maneira que deram para eles a terra de Góden. Mas os judeus, na sua tranquilidade, na sua apatia para com as profecias de Deus dita a Abraão, até que Deus precisou fazer alguma coisa. E isto por amor a Abraão, e isto para cumprir a promessa que ele fez a Abraão, de que nos filhos de Abraão se confirmaria as promessas. E Deus, sendo fiel, ele tinha que cumprir, mesmo que tendo que fazer isso, não por Israel, que estava tão apático a Deus, tão apático à palavra de Deus, tão apático ao querer e à vontade de Deus, de tal maneira que não buscavam a Deus, não adoravam a Deus, mesmo sabendo que havia um Deus de seus pais, porém estava totalmente dado ao Egito, ao mundanismo, estava entregue ao viver daqueles povos, ao viver daquela circunvizinhança, até que Deus precisou fazer algo. Deus então permitiu que se levantasse um faraó que não conhecia a José, um faraó que não conhecia a José, e esse faraó passou a oprimir, passou a opressionar ao judeu, de tal forma que ele gemia, de tal maneira
que o pão que eles comiam era um comedido, era a medida que eles trabalhavam, era a medida em que eles servissem aos interesses do faraó, dos egípcios. Então passaram a viver uma vida de escravo opressionados. Aí despertou-se as profecias no coração de Israel. Aí Israel passou a dar valor à palavra de Deus, às profecias. E então acredito eu que eles viram que os anos da sua escravidão já tinham se passado, mas que eles não mostraram-se interesse pelas profecias, em que elas viessem a se cumprir nas suas vidas, de tal maneira que agora, sendo opressionados, sendo escravizados, sendo maltratados, eles passaram a mostrar-se um desejo ardente em que as profecias, em que a palavra de Deus cumprissem-se nas suas vidas. Então Deus, ouvindo o seu clamor, ouvindo o seu gemido, Deus desceu para ver o clamor de Israel. E vendo, Deus viu que eles clamavam porque os seus algozes os opressionava, os escravizava. Então Deus liberta Israel, tira Israel do Egito com mão forte e leva Israel para uma terra prometida. Irmãos amados, igreja do Senhor Jesus, eu acredito que algo vai acontecer. Eu acredito que um grande avivamento, em meio a uma grande perseguição, a um grande levante contra a igreja, irá despertar na igreja o verdadeiro desejo, o verdadeiro interesse por Jesus, pelos céus, pela profecia de que eu voltarei e levarei vós para que estejais comigo, para que onde eu estejais, vós estejais também. Eu acredito que nesse comodismo, nesse envolvimento, nessa globalização em que a igreja está envolvida com a globalização mundana, eu acredito que Deus irá permitir que se levante um faraó que não conhece a igreja, um faraó que não conhece a Jesus. E acredito eu que desencadeará uma perseguição, um levante contra a igreja, de tal forma, de tal maneira, que iremos orar, iremos clamar, iremos pedir a Jesus que venha, Maranata, iremos orar, fazendo a oração que está no capítulo 22, no último versículo de Apocalipse, onde se diz: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Será esta a nossa oração, será esta a nossa petição, o nosso clamor, porque até então tudo vai bem nas nossas vidas, obrigado. Temos de tudo, temos comida, temos bebida, temos vestido, temos dinheiro no bolso, no banco, temos toda a comodidade do nosso lar, da nossa casa, de tal maneira que sentimos-nos muito bem aqui neste mundo. Mas, irmãos amados, querida igreja, creio eu, acredito piamente, de que se desencadeará um levante, uma perseguição contra a igreja, de tal forma, de tal maneira, que irá despertar os verdadeiros crentes para clamar, para orar, para buscar a Deus, pedindo a Jesus que venha, que nos tire, que nos leve deste mundo, porque este mundo já não há mais lugar para a igreja, não há mais espaço para a igreja, neste mundo putrefato, neste mundo de horror, de criminalidade, de maldade, de perversidade, neste mundo mau, neste mundo maligno e diabólico, onde o diabo tem trabalhado em todos os segmentos, em todos os meios imagináveis, trazendo desgraça, trazendo miséria, trazendo morte, trazendo a deturpação moral do gênero, onde homem quer ser mulher, mulher quer ser homem, aonde perderam-se a vergonha, o pudor, aonde não há mais o que se fazer, a não ser orar e pedir a Deus
que venha, que busque a sua igreja, que a leve deste mundo, porque esta é a nossa esperança. É nisso que nós cremos, é nisso que nós esperamos. Não esperamos nada desta vida, a não ser o nosso amado e o nosso Senhor Jesus Cristo, que foi e prometeu voltar para nos levar. Por isso, irmãos, amada igreja, Deus irá despertar a sua igreja e os verdadeiros irão se revelar, os falsos se revelarão, porque é necessário que haja a apostasia para que os sinceros se manifestem. Oh, irmãos, vivemos um incremento dos crentes, da igreja, dos movimentos evangélicos, dos movimentos pentecostais, mas verdadeiramente poucos são os que têm compromisso com Deus, os que têm compromisso com a palavra, os que têm compromisso com o requisito primordial, principal, de nos vermos a Deus, que é a santidade. Santidade na alma, santidade no espírito, santidade na alma, santidade no corpo. Esse quesito é o principal, pois sem santidade ninguém verá a Deus, ninguém verá o Senhor. E santidade é algo que os crentes não estão dando muito valor, que os crentes não estão se apegando muito a esse quesito, mesmo sabendo que ele é o primordial, ele é o principal para vermos a Deus, para chegarmos a Deus. Ninguém chegará a Deus por meio de favores, por meio de trabalhos prestados na igreja para Deus. Ninguém chegará a Deus por meio de milhões de dinheiro. Ninguém chegará a Deus por dó, por pena, não. Somente chegaremos a Ele, perdoe-me, através da santificação, através da santidade. Somente chegaremos a Deus se nos santificarmos, e esta santificação só se alcança não por obras, não por caridades, não, é somente através do sangue de Jesus Cristo. É o sangue de Jesus que nos purifica, é o sangue de Jesus que nos santifica, é o sangue de Jesus Cristo que nos coloca em situação agradável diante de Deus. É o sangue de Jesus que nos purifica, nos pondo de modo a agradar a Ele. Por isso, meus irmãos, vamos nos apegar à santidade, vamos nos dar a ela, vamos mergulhar no sangue de Jesus Cristo pela fé, para sermos santificados e conservarmos o nosso espírito, a nossa alma, o nosso corpo, a nossa alma, irrepreensíveis para o dia da vinda do Senhor. Queridos irmãos, amada igreja, creia de que Deus levantará um movimento para despertar-nos, para acordar-nos deste sono da indolência, este sono do comodismo, este sono do conformismo com este mundo e com o seu sistema, para buscarmos a Ele, para desejarmos a Ele, o quanto Ele nos deseja, para desejar o céu, o quanto Ele deseja que estejamos no céu, para desejarmos estar com Ele, o quanto Ele deseja que estejamos com Ele. Deus irá levantar um movimento de tal forma, de tal maneira, que somente subsistirão aqueles que forem fiel, aqueles que foram verdadeiramente crentes pela palavra, na palavra, e não por indução da mãe ou do pai, ou porque a igreja hoje oferece cinema, oferece jogo, oferece diversões mundanas. Oh, irmão, não, temos que ser crente pela fé, temos que aceitar Jesus pela fé, não por aquilo que vemos, não por aquilo de diversão que a igreja hoje oferece, para prender as pessoas a ela, para manter as pessoas dentro dela, para que elas não vá para o mundo. Estão trazendo as coisas mundanas para dentro das nossas igrejas. É cinema, é jogo de bola, é lazer no parque, diversões no parque, aonde ali se pratica as práticas mundanas que se pratica por aqueles que não são crentes, mas para mantê-los na igreja,
para manter dentro da igreja. Estão trazendo o mundo para dentro da igreja, por medo de que os crentes deixem a igreja e voltem para o mundo. Estão trazendo o mundo para dentro das nossas igrejas. E hoje nós vemos o mundo dentro das nossas igrejas, através das práticas, através da moda, através do nudismo, através do sensualismo, através das vaidades nos corpos das pessoas. A estampa da vaidade, a estampa do mundanismo está dentro das nossas igrejas. E assim vão se prendendo as pessoas como crente e ali achando que estão salvas. Não, temos que valorizar a salvação, temos que dar valor a ela, porque é pela salvação, é pela santificação que nós veremos ao Senhor. Dimas foi feliz, Dimas teve a oportunidade e ele abraçou, ele não deixou passar. A voz de Jesus ele ouviu naquele dia na cruz e ele não endureceu o seu coração como das vezes anteriores, quando ele ouviu a voz do Senhor e se mostrou duro, permanecendo no crime, permanecendo na criminalidade. Mas naquela cruz, naquele dia, ele teve a oportunidade e ele a abraçou e ele tomou posse dela, confessando a Jesus Cristo como o seu Senhor e o seu Salvador. Que assim nós façamos, que assim nós decidamos, que assim nós optamos por isso, mas não por medo, não por aquilo que as igrejas hoje de mundanismo ofereçam aos seus membros, mas porque cremos em Jesus e decidiremos então a viver uma vida separada deste mundo e do seu sistema, nos entregando e buscando a santificação e nos dando a santidade. Irmãos queridos, irmãos amados, tomemos por exemplo a Dimas, que não deixou a oportunidade passar, mas abraçando-a, decidiu-se pela fé aceitar a Jesus Cristo e morrer, certo de que ele ressuscitará e de que ele estará com Jesus no reino, quando assim Jesus vier. Pois no paraíso, Jesus já lhe garantiu naquele mesmo dia, e ele foi para o paraíso com Jesus. Agora ele voltará com Jesus no milênio, na implantação do seu reino milenar. Por isso, queridos irmãos, nós que estamos vivos, correndo o risco de negar esta fé, permaneçamos fortificados, fortalecidos na certeza inabalável, incansável, de que se permanecermos firmes até o fim, Jesus nos dará a coroa da vida. Irmãos amados, que Deus em Cristo vos abençoe, que Deus em Cristo vos guarde, que Deus em Cristo nos conceda da sua graça, para permanecermos fiéis a Ele, santificados, certo de que dentro em breve Jesus voltará para nos buscar. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe e que assim conservemos a santidade, a nossa fé, porque o dia está mais perto do que nunca. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus e assim, amém, amém e amém. Glória a Deus.